Sendo o Adaga um processador de textos, isto significa que através de uma descrição bem detalhada, o Adaga se propõe a apresentar as emoções humanas relacionadas e sugerir possíveis transtornos mentais. Bom, desta forma, o Adaga também pode colaborar com os especialistas com determinadas clínicas. Então, este vídeo vai poder explicar justamente esta nova abordagem. A base de conhecimento do Adaga são a descoberta das emoções humanas e a sugestão de possíveis transtornos mentais. Significa que já existe um conhecimento prévio sobre as definições de cada uma das emoções humanas e um conhecimento prévio de transtornos mentais. É preciso dizer que é necessário que tenha essa base de conhecimento para quando uma pessoa inserir os dados no Adaga, ele possa ir buscar nesta biblioteca as similaridades e apresentar para a pessoa aquilo que ele se propõe a fazer. É importante frisar sempre que o Adaga ele não faz diagnósticos nem indica nenhum tipo de tratamento. As funcionalidades do Adaga ficam restritas a esse processo que foi comentado anteriormente, ou seja, uma pessoa faz uma descrição no Adaga sobre como ela está se sentindo, como que é o seu comportamento, quais são os seus anseios e sonhos e o seu estado emocional e mental. Feito isso, o Adaga vai nas bibliotecas e, de acordo com a opção da pessoa, se é buscar emoções, ele encontra as emoções relacionadas com o texto que a pessoa inseriu. Caso contrário, ele vai nas bibliotecas dos transtornos mentais e encontra similaridades de comportamentos e perfis e traz um resultado de sugestões. O especialista vai ter em mão esses relatórios e pode ajudá-lo a estreitar a busca, porque como o Adaga ele apresenta dos transtornos mentais os códigos DSM e ICD-10, então pode realmente facilitar um pouco para que o especialista se aprofunde em determinadas sugestões e possa ser que dentro desse grupo encontre aquilo que realmente a pessoa está apresentando em sua própria descrição. Para que isso aconteça, o Adaga ele foi fundamentado nos seus valores, que é o diálogo, a compreensão e a ação. Então o diálogo ele é necessário, ele é importante para que as pessoas possam entender, ouvir e sentir o que aquela pessoa está nos emitindo de informação. A partir desse momento que nós temos contato com essa informação, é possível que esta outra pessoa ela possa tomar uma decisão correta de não somente opinar, porque o objetivo é sempre indicar um especialista para que essa pessoa possa realmente ser tratada. E tendo isso, nós passamos pela compreensão, que é justamente buscar essa informação para que as pessoas possam compreender mais sobre as suas emoções humanas e sobre os transtornos mentais. Sendo assim, a ação ela sempre vai ser salutar para ambas as pessoas. Isso eu estou falando no caso me referindo a uns leigos, mas no caso do especialista, pode pedir para a pessoa inserir os dados, depois ele faz o seu relatório, insere também os dados no Adaga e confronta os resultados. Pode até fazer algo em 360 graus. Outras pessoas da família também podem fazer suas descrições e inserir no Adaga e emitir os relatórios. Após o especialista estar em contato com essas descrições, insere no Adaga e faz o confronto do relatório. E aí pode buscar algo que está realmente surgindo em cada um dos relatórios para poder tomar a sua decisão. Uma outra coisa importante no Adaga é que o objetivo principal é sempre a saúde mental perfeita, do indivíduo e da família. A família sempre tem que estar inserida no contexto, porque é ela que está a maior parte do tempo recebendo diversas informações de uma pessoa que está
sinalizando determinado problema. Então é ela que tem que quebrar os seus paradigmas, conhecer realmente o que se está se passando com essa pessoa, para que ela possa de uma forma muito tranquila se aproximar dessa pessoa e entender que aquelas atitudes não são propositais, é em função de determinada situação. E novamente, o Adaga, ele sempre vai incentivar a busca por ajuda aos especialistas. Terapias e psicanálise. O Adaga possui alguns conceitos da psicanálise. As pessoas que foram utilizadas, os pensadores que foram utilizados para desenvolver estas buscas que o Adaga propõe é Lacan e Freud. Basicamente os dois. Na parte da linguística, que seria identificar as cadeias de significantes, foi usado informações de Ferdinand de Saussure. E no caso da semiótica, Charles Peirce, que trata os signos e, no caso, as linguagens, as diversas linguagens. A semiótica, na realidade, o que importa é o fenômeno produtor de significados. O processo e a utilização do Adaga, vocês vão perceber que existe realmente os significantes que são apresentados, os significados que são comandos, e essas palavras encontradas, elas são inseridas dentro de frases motivacionais, são encontradas dentro das definições das competências socioemocionais, virtudes, das emoções, e inclusive textos bíblicos também que são relacionados. A parte da extração de informações, no caso do Adaga, é o discurso, justamente a descrição. Essa descrição ela pode ser da própria pessoa ou de um observador fazendo descrições de uma outra pessoa. Pode ser um amigo, pode ser uma família, pode ser um funcionário, independente de quem seja, é a partir do discurso que se encontra as lógicas adequadas para se fazer determinadas buscas propostas pelo Adaga. Extração de informações, não são feitas nenhum tipo de discriminação sobre o que é emoção, sentimentos, afetos ou estados emocionais. E a partir desse conjunto de emoções que foram criados outros grupos para que se facilite também esta busca sobre os significantes dentro dessas emoções. Esses relatos significa que uma pessoa pode fazer uma descrição de algo que ela passou. Ou no caso do especialista, ele pode fazer um relato de algo, de um processo em que ele encontrou determinado transtorno mental. Então esses relatos, eles são importantes porque eles podem servir como a base da criação de novos perfis, para que se possa realmente depois criar uma topologia. Hoje já é possível criar uma topologia para as definições das emoções e para o resultado do Adaga, em cima das descrições, o que o Adaga encontrou de emoções e o que o Adaga encontrou de transtornos mentais. Mas também é possível criar outros perfis. O Adaga, como foi dito, ele tem o seu principal objetivo de estreitar a busca sobre as emoções latentes de determinada pessoa e sugerir possíveis transtornos mentais. É interessante porque o psicólogo, com a sua expertise, ele vai buscar mais informações e tratamentos mais específicos sobre determinadas sugestões. Mas não significa que a sugestão que o Adaga propõe é exatamente aquilo que a pessoa possa ter como o seu transtorno mental. Claro que haverá coincidências. O interessante é que quando esse transtorno se encontra numa determinada dimensão, ele tem características muito próximas que se diferenciam um do outro. Então, são coisas muito minuciosas, características muito específicas, e isso pode passar desapercebido. E no caso do Adaga, ele pode apresentar essas diferenças. E aí, realmente, o especialista, com o seu conhecimento, a sua expertise, ele vai poder utilizar o Adaga de uma forma muito mais competente. O Adaga sempre vai enviar os relatórios, ele pode ser individual, pode ser em grupo, não há problemas em relação a isso. A questão é que um relatório individual, ele é mais especializado. E quando tem um relatório em família, então ele é mais generalizado.
o especialista ele vai poder trabalhar em grupo e as pessoas vão poder falar uma mesma linguagem para poder fazer com que minimize a dor ou qualquer outro tipo de problema que esteja apresentando para um determinado indivíduo. Sendo assim, a tomada de decisão do especialista ocorre pontual, porque aquilo que ele está utilizando é um pouco mais visível também aos familiares, porque se utiliza uma ferramenta que eles também podem utilizar. E a diferença aí vai estar na interpretação. E o tratamento segue normalmente de acordo com, né, o especialista. Clínicas de psiquiatria e neuro. Que o ADACA apresenta as emoções humanas relacionadas à descrição. E isso é interessante porque, como existe uma infinidade de emoções, ainda mais nesse caso que a gente não faz distinções sobre sentimentos, afetos e estado emocional, então fica interessante porque toda essa informação ela é exposta, pode trabalhar as competências socioemocionais, pode trabalhar as virtudes de uma pessoa dentro de um grupo de um grupo de emoções. Ao sugerir possíveis transtornos mentais, é óbvio, né? O psiquiatra e o neuro, ele vai fazer os seus exames, seus diagnósticos, vai clinicar esse paciente. Mas para a família, é interessante que ela compreenda um pouco sobre esse comportamento, sobre esse sentimento, sobre essa dor que essa pessoa está sentindo por apresentar determinado problema. Então o ADAGA, ele se aproxima da família, se aproxima do indivíduo, ao ponto de fazer com que as informações técnicas do psiquiatra e do neuro, além de ministrar medicamentos, o diálogo entre a família e com essa pessoa, para que ele possa ter uma forma mais salutar de recuperação. Bom, isso significa que, diante do diagnóstico e o tratamento, essa reeducação familiar, ela está pautada sobre uma ferramenta em que ambos podem estar utilizando para ter o diálogo com a pessoa, e no caso a família, amigos, né? E como eu disse, o ADAGA, ele apresenta frases motivacionais, os significantes, significados, que são as palavras de comando, textos bíblicos, virtudes, e a ideia é que o ADAGA se torne uma ferramenta confiável aos familiares e amigos, porque ambos estão sinalizando a mesma informação. É claro que tudo depende da descrição. De determinada pessoa, ele vai retornar uma informação. Uma outra descrição, ele retorna uma outra informação. Mas ao longo do tempo, estas descrições, elas passam a ter muitas coisas em comum. Porque o comportamento apresenta essa ação comum, que realmente está imperceptíveis a priori, mas depois passa a se tornar um pouco comum para que as pessoas possam fazer as melhores descrições. Conclusão. Então, a base de conhecimento do ADAGA são bibliotecas sobre as definições das emoções, sentimentos, afetos e estado emocional, transtornos mentais, que estão divididos em grupos, que são dimensões, sinalizadores são subgrupos. Dentro desses grupos tem os indicadores, que são os próprios transtornos mentais. Alguns deles possuem CID e o DSM, e, nesse caso, são apresentados. Caso contrário, o ADAGA não apresenta essas informações. Sempre ele descobre algumas emoções humanas relacionadas ao texto, nem sempre sugestiona possíveis transtornos mentais. Depende muito, como eu disse, da descrição. A ideia é que ele se torne uma ferramenta confiável aos leigos, no caso dos familiares, amigos e outras pessoas que estão no dia a dia em contato direto com esta pessoa que apresenta algum tipo de turbulência emocional. Ele gera relatórios. Esses relatórios eles podem ser gerados ao longo do tempo para que o especialista possa analisar a evolução. E sendo assim, o principal de tudo isso é que o ADAGA ele serve como uma ferramenta de colaboração aos especialistas, que irão usá-lo de uma forma mais específica, e aos leigos, que passam a obter mais informações sobre as emoções e os possíveis transtornos mentais. E, inclusive, na parte da descrição. Eles passam a descrever cada vez melhor determinados comportamentos
relacionado às emoções e até mesmo ao aprendizado da pessoa analisada.